Bom dia a todos, na graça e paz de Jesus. Bom esse tempo de comunhão. Cantamos bastante, ouvimos os relatórios e projetos de várias instituições. Tem sido gostoso esse tempo junto. Encontramos os nossos lugares. Vamos orar mais uma vez. Mas antes de orar, só deixa eu lembrar o que estamos fazendo. Ontem nós conversamos sobre a questão de cultura. O segundo tema proposto, para nós pensarmos um pouco a respeito daquilo que move os pensamentos reinantes. Filosofias, ideias que estão por trás da prática. Eu fui muito tentado a preparar uma aula sobre teologia contemporânea, filosofias contemporâneas. Mas não vou fazer isso. Quero pensar como o apóstolo Paulo lidou com as filosofias e teologias contemporâneas no seu dia. Então, o meu objetivo hoje pela manhã é, a partir de Atos 17, a gente poder olhar que os modelos de pensamentos reinantes em todas as épocas são fruto da ausência do conhecimento correto acerca de Deus. Se é nos tempos de Paulo ou se é nos nossos dias, independente do curso em que as ideias tomaram, elas têm uma mesma fonte de dificuldade: a sua ausência do conhecimento de Deus. E um segundo propósito, então, objetivo hoje de manhã, é propor que a igreja não despreze o conhecimento de tais pensamentos, mas que ela se concentre na exposição clara das verdades eternas da palavra de Deus. E nós vamos ver isso pelo modelo daquilo que o apóstolo Paulo fez lá em Atenas. Vamos orar então. Pai, toda honra e glória seja dada ao Senhor, porque não há Deus como o Senhor, porque não há salvação que não venha do Senhor. Nós queremos glorificá-lo e honrá-lo por meio do estudo da Tua Palavra nesse momento, pedindo que nos dê a alegria de conhecê-lo um pouco mais, e também entendermos melhor como batalhar nesses dias para que a Tua obra seja realizada. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando encontramos o apóstolo Paulo em Atos 17, o vemos na segunda viagem missionária, e nós conhecemos muito bem isso. Nesse tempo de viagem missionária, Paulo tem uma visão. E ele é convocado a passar a Macedônia e ir para a Europa. Já na Europa, ele sofreu muitas perseguições, principalmente na cidade de Tessalônica. E isso fez continuar a sua viagem, passando por Bereia, até chegar em Atenas, por volta do ano 51. Atenas era uma cidade que se gabava de ser considerada intelectual. Ela tinha um grande orgulho por possuírem filósofos, muitos deuses e coisas dessa natureza. Atenas também possuía o Areópago, que até hoje é visitado. No Areópago havia o conselho de membros daquela aristocracia ateniense. Eles cuidavam de assuntos religiosos, de assuntos educacionais na cidade, se reuniam na colina dos Ares, a oeste da Acrópole. E é nesse local e nesse contexto, numa cidade altamente orgulhosa, que o apóstolo Paulo chega com o evangelho de Jesus Cristo, oferecendo a proposta de que existe um Deus que se tornou homem e morreu na cruz. Uma proposta completamente diferente. Como um Deus que pode ser Deus morreu na cruz. Mas a questão é que o desconhecimento do Deus verdadeiro provoca sempre um distanciamento enorme da verdade. Em Atos 17, a partir do versículo 16, enquanto Paulo se
enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. E se ontem eu fiz uma proposta simples, regra que virou prática, um Deus que não faz acepção de pessoas, hoje eu quero fazer uma outra proposta simples. Como lidar com os pensamentos reinantes dos nossos dias? O que o apóstolo Paulo nos ensina nesse trecho, em todo esse capítulo, é que o Deus desconhecido precisa ser conhecido. Ponto. Qual é a principal maneira, arma, instrumento que nós temos na batalha do intelecto em relação às ideias filosóficas? Não é sabermos tudo de filosofia, mas é sabermos de Deus, do verdadeiro Deus, e falarmos desse Deus. Eu li certa feita que as pessoas que tratam de avaliar cédulas falsificadas, antes de começar a ter contato com cédulas falsificadas, elas passam meses e meses apenas analisando cédulas verdadeiras. E o que o apóstolo Paulo nos propõe é que, se nós queremos lidar com os pensamentos reinantes, sejam eles quais forem, teísmo aberto, pragmatismo e tudo aquilo, todos os ismos que nos seguem nos nossos dias e que aparecem a cada ano, 2013 vem coisa nova. Na verdade, quando você avalia essas novidades, não são tão novas assim, mas vem. Nós precisamos conhecer o que estão dizendo, mas a nossa maior concentração é em Deus, em apresentar Deus. Diógenes Laércio foi um historiador do século III. Ele escreveu uma obra que se tornou clássica, denominada As Vidas de Filósofos Iminentes. Dom Richardson, no Fator Melquisedeque, ele menciona ele. E eu quero começar aqui dizendo, se o Laércio está certo como historiador, ele conta para a gente como surgiu esse altar ao Deus desconhecido. Um altar com o título Agnosto Theou. De onde vem isso? Como veio isso? Ele conta no seu livro que em alguma época, durante o 6º século antes de Cristo, Atenas sofreu uma grande praga que estava matando muitas pessoas e ninguém sabia como lidar com aquilo. Então o conselho se reuniu no Areópago e alguém disse: a sacerdotisa declara que a nossa cidade se encontra sob uma terrível maldição. Um certo Deus a colocou sobre nós
por causa da traição do rei Megacles contra os seguidores de Silom, o presidente do conselho então vira e pergunta: qual é esse Deus que nos condena pelo crime? Nós já oferecemos sacrifícios de expiação a todos os deuses. Então chegaram à conclusão que havia um homem chamado Epimênides, que morava na ilha de Creta, que poderia resolver o problema do Deus ofendido. Mandaram buscar Epimênides. Quando ele chegou a Atenas, e ele foi conduzido por um guia, ele percebeu duas coisas. A primeira é que os sinais daquela praga eram completamente visíveis. Tamanha as mortes e desgraça que estava acontecendo lá. Mas a segunda observação imediata que ele fez era a quantidade de altares erguidos a deuses naquela cidade. Ele chegou a comentar que lá era mais fácil encontrar altares a deuses do que pessoas. Ele vai à colina para conversar com a liderança e ele diz o seguinte: sábios anciãos, amanhã ao nascer do sol, tragam um rebanho de ovelhas, um grupo de pedreiros e uma grande quantidade de pedras e argamassa até a ladeira coberta de relva, ao pé dessa rocha sagrada. As ovelhas devem ser todas sadias, ter cores diferentes, brancas, pretas. Vocês não devem deixá-las comer até o descanso noturno. Reservem essas ovelhas hoje, deixem elas com fome. Eu vou oferecer para vocês algo que provavelmente responderá à pergunta: qual Deus que está permitindo essa praga? Assim que o sol nasceu, estavam todos os lugares determinados. E então o povo mal havia dormido por causa dos doentes e dos prantos. E Epimênides fala diante de todo o povo e dos sábios ali: sábios anciãos, vocês já se esforçaram muito ofertando sacrifício aos seus numerosos deuses. Entretanto, tudo se mostrou inútil. Eu vou oferecer sacrifícios, baseado em 3 suposições. A primeira delas: existe ainda outro Deus interessado nessa questão da praga. Um Deus cujo nome não conhecemos e que não está, portanto, sendo representado por qualquer um. Esse som do microfone está atrapalhando a gente, não está não? Ele está reverberando de alguma maneira, não sei se é o teclado. Para você está chegando limpo? Então deixa que é o meu. É a praga. Primeira suposição. Não, se só sou eu que estou ouvindo esse depois que eu falo, não tem problema. Existe ainda outro Deus interessado nessa questão da praga. Um Deus cujo nome não conhecemos e que não está sendo representado aqui. Segunda suposição. Vou supor que este Deus é bastante poderoso e suficientemente bondoso para fazer alguma coisa a respeito da praga, se apenas lhe pedimos. Terceira suposição baseada na segunda. Qualquer Deus suficientemente grande e bondoso para fazer algo a respeito da praga é também poderoso e misericordioso para nos favorecer em nossa ignorância. Então ele mandou preparar as ovelhas e soltá-las naquela relva. Lembra que elas passaram a noite toda sem comer nada. E ele diz o seguinte: uma vez soltas, deixem que cada animal paste onde quiser, mas façam com que seja seguido por um homem que o observe. A seguir ele levantou os olhos aos céus e orou: ó tu, Deus desconhecido, contempla a praga que aflige essa cidade. E se de fato tens compaixão por perdoar-nos e ajudar-nos, observe este rebanho de ovelhas e revela a tua disposição em responder, fazendo com que qualquer ovelha que te agrade deite na relva em vez de pastar. Escolha as brancas se elas te agradarem, as pretas se elas causarem-te prazer. As que escolheres serão sacrificadas a ti, reconhecendo nossa lamentável ignorância do teu nome. Enquanto o povo e os conselheiros afirmavam ser aquilo loucura, alguém grita lá do outro lado: olhem,
todos os olhos se voltaram para ver um carneiro dobrar os joelhos e deitar-se na relva. O outro gritou do outro lado: aqui tem outro. E vários daqueles animais, em vez de pastar, se deitaram sobre a relva. Epimênides então deu ordens para que marcassem o lugar onde as ovelhas descansavam, que eles separassem aquelas ovelhas e naquele lugar levantassem um altar. Um conselheiro então perguntou: qual o nome do Deus que gravaremos sobre esses altares? Epimênides disse que seria uma ofensa gravar um nome sobre os altares, já que haviam recebido resposta diante de sua ignorância. Mas respondeu: existe um meio. Escrevam simplesmente as palavras agnosto theo, a um Deus desconhecido. Eles escreveram esses dizeres sobre os altares, sacrificaram aqueles animais, e no dia seguinte a praga havia se dissipado. Em uma semana os doentes sararam por completo. Os anos se passaram. A maior parte dos altares foram destruídos, mas eles preservaram um altar. E quando o apóstolo Paulo chega em Atenas, ele encontra esse altar com uma inscrição que dá para ser lida hoje ainda, exatamente com esse título. Mas quando Paulo olha para isso, no versículo 23, quais são as palavras dele? Passando e observando aquilo, ele diz: eu também percebi, eu também observei os objetos do vosso culto, e encontrei dentre eles um altar com um escrito ao Deus desconhecido. Esse que vocês adoram no seu panteão é aquele que eu anuncio. É aquele que eu apresento. O que essa narrativa e essa realidade pode fazer por nós quando nós pensamos na obra missionária e nos pensamentos reinantes que envolvem a obra missionária? Como nós falamos, quando pensamos na nossa Jerusalém, nós temos muita filosofia influenciando os pensamentos das pessoas. Por que você está usando o calçado que você está usando agora? A cor, o modelo. Você acha que foi só gosto pessoal? Se você não tivesse uma televisão ou acesso à internet e à propaganda, você compraria exatamente esse modelo desse jeito? Pastor Carlos disse do valor do jornal, né? A Folha de São Paulo, o jornal de apoio. Se a Folha de São Paulo tem 30 páginas, 20 é propaganda. O jornal de apoio não tem propaganda. Pelo menos não paga, né? Não é assim. Eu fui comprar uma calça jeans esses dias. Só tinha calça jeans slim. Eu precisei ler para saber o que significava o trem. Não, mas eu não quero uma calça que fica grudando na minha perna. Aí minha esposa disse assim: você não vai achar o que você quer, porque tá na moda. Calça slim. Sabe o que eu fiz? Não comprei a calça. Eu não gosto de calça, que trem grudando na perna da gente. Aquela cintura baixa, agora que minha estrutura está crescendo. Isso é fruto de pensamento reinante. De ideias que não simplesmente são debatidas em salas de aulas de universidades, mas de ideias que influenciam a gente a hora que você está lá sentado para ver o jornal, a hora que você está lá sentado para ver futebol. Porque nós não sentamos para ver novela, não é verdade? Ninguém está salvando o Jorge, né? Espero que não. Apesar que se eu tivesse um santo padroeiro, seria São Jorge. Eu também. Ai, Deus é tão bom que eu nasci e cresci na Igreja Batista Bíblica de Vila São Jorge, em Guarulhos.
Pastoreei por 10 anos a Igreja Batista Bíblica de Vila São Jorge. Deus não me mandou mais para uma Igreja Batista Bíblica no Parque Antártica. Até completar 10 anos de pastorado, pela graça de Deus e bondade dele, eu nunca tinha batizado um palmeirense. Aí Deus me mandou para São José. Meus 10 primeiros batismos tinham 8 palmeirenses. 3 sobreviveram ao afogamento. Deus é bom, não é? Eu quis adiantar a chegada deles no céu. Tudo que nós fazemos, decidimos, escolhemos, pensando neste mundo, tem uma influência dos pensamentos reinantes. Vem por meio do pragmatismo, vem por meio de tantos outros ismos. E como nós lidamos com isso? Como nós tratamos disso quando a obra missionária tem que ser realizada? Nós não discutimos esses pensamentos reinantes quando temos que conversar com um ateu. Mas qualquer contato evangelístico exige de nós um combate a respeito de ideias. E nesse trecho há 2 razões para a igreja confrontar os pensamentos reinantes em seus dias. E a primeira razão é que o mundo tem formado apenas idólatras e não filhos. No verso 16, Paulo esperava em Atenas para continuar o projeto e o plano que ele tinha inicialmente, e o seu espírito se revoltava diante de tanta idolatria. E como era comum, o que ele faz? Ele vai para a sinagoga. E lá na sinagoga, ele começa a evangelizar aqueles judeus e gentios piedosos. Ele vai para a praça pública. E lá na praça, todos os dias, com as pessoas que chegavam lá, ele estava anunciando a única mensagem que nós encontramos no livro de Atos, mensagem evangelística: Cristo ressurreto. A mensagem do reino proposta por Lucas no livro de Atos é apresentar o Cristo ressurreto. Nós encontramos isso em todas as pregações de Paulo, de Pedro, de Estevão, Cristo ressurreto. E a mensagem de Paulo começou a impactar as pessoas de uma cidade que eram absolutamente idólatras. O que isso nos faz pensar é que uma vez que os homens rejeitam o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus onisciente, o Deus trino, o que sobra? Idolatria. Não há outro tipo de adoração a não ser a idolatria para aqueles que não conhecem o Deus verdadeiro. O problema que afeta o nosso pensamento reinante na nossa geração é que essa idolatria não é prática somente de um catolicismo, de um islamismo, de um hinduísmo, de um budismo. Essa idolatria é prática de um protestantismo atual, em que coloca os seus líderes, na maior parte do tempo, acima do próprio Deus. A igreja só tem um cabeça, que é Cristo, mas na maior parte do tempo, ela é governada por alguém que não é Cristo. Eu não estou falando só da turma que coloca foto no caminhão da igreja, no seu avião. Assim, eu sou o pastor e quem manda aqui sou eu. Se nós combatemos os pensamentos reinantes daqueles que ainda não conhecem o Senhor, nós também precisamos combater aqueles pensamentos que nos tornam idólatras sem percebermos. E se você acha que eu estou falando uma bobeira, abre comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 14. 1 Coríntios 10, 14. Alguém, por favor, lê para nós, 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Que trem é esse? Você não vai encontrar no Novo Testamento alguém sendo chamado de amado sem ser salvo. E Paulo precisa alertar aquele grupo de irmãos naquela igreja para tomarem cuidado com a idolatria.
Nesse caso, a idolatria envolvia as práticas de cultura da própria cidade de Corinto. E eles estavam lutando lá para saber o que comer, o que não comer, como fazer, como não fazer. Para a gente ter uma ideia, se você quisesse fazer um churrasquinho na sua casa, sendo um morador de Corinto, você não ia comprar carne que antes não tivesse sido ofertada à deusa. Agora eu sou salvo, como eu faço? Eu não como mais carne? Essa era uma das lutas. Mas Paulo vai combater essa idolatria externa e a idolatria interna. E a idolatria interna é sempre um competidor com a graça de Cristo, se oferecendo como um meio para a salvação. Se você fizer isso ou não fizer aquilo, então você é salvo. Alguém pode ler Gálatas 5, 19 e 20? Você lembra? Aqui está falando das obras da carne. Nos versículos antes, Paulo vai dizer que nós devemos andar no Espírito, porque não dá para andar na carne. E carne aqui não está se referindo ao corpo, mas está se referindo a um padrão de vida que é contrário ao padrão do Espírito Santo, agindo no salvo. Quais são uma das obras da carne? Lê 19 e 20, por favor, Gálatas 5. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Não é estranho Paulo escrever para salvos. Você pode ver nos versículos anteriores que ele chama essa turma de irmãos. E repreendê-los contra a idolatria. 1 de João, capítulo 5, versículo 21. O apóstolo João escreve a carta. Essa carta não era um bilhete, era uma carta. A primeira era uma carta completa. E ele começa apresentando Cristo, que temos visto, ouvido, e da sua parte recebemos, com os nossos olhos vimos, nós tocamos acerca do verbo da vida. E ele vai apresentando Deus como luz, Deus como amor, e mostrando que a nossa salvação nos transforma por completo. Lutando contra uns pensamentos que começavam a dominar a igreja sobre como lidar com o dualismo da carne e do espírito em relação à salvação. E depois o apóstolo João tratar desse assunto. Quando você está lendo a carta e ele traz os últimos sabemos. Sabe, acabou a carta. Aí vem um último versículo. Ele não cita ninguém, ele não dá tchau, não dá um abraço, ósculo santo. Olha o que ele diz, 1 de João 5, 21. Guardai dos ídolos. Quando Paulo lida com a realidade de Atenas, ele sabia que a idolatria era um problema que não só afetavam os incrédulos, mas que se a igreja não cuidasse também seria afetada. O mundo tem formado idólatras e não filhos em torno de nossas vidas e igrejas. Há milhares de pessoas idólatras, mas infelizmente dentro de nossas igrejas também. A revista Galileu do ano passado. 125 milhões de católicos, 18 milhões de pentecostais, 12 milhões de pessoas sem religião, 8 milhões e meio de protestantes, 5,4 milhões de outros aí. E sabe qual é a realidade hoje? Todos idólatras. Brigando, em primeiro lugar e principalmente, por algo que não seja Cristo. Quando nós pegamos a nossa Bíblia e olhamos a pregação do Evangelho no primeiro século, qual foi o principal debate? Cristo. Quando nós olhamos para a história da igreja, quais foram os principais assuntos dos concílios de Niceia, de Calcedônia e outros concílios? Cristo, sua natureza, sua divindade. Hoje, Cristo não é o principal debate da igreja. Isso é idolatria. Porque se gasta muito tempo com aquilo que não é Cristo. E se Cristo não é o centro da igreja, será que podemos considerar igreja verdadeira? Isso é uma guerra.
Como alguém se torna idólatra diante disso? Questionando a existência de Deus. Quando Paulo evangeliza essas pessoas, ele está trazendo a elas a realidade de que acreditavam em tantos deuses, porque elas não conheciam o Deus verdadeiro. Uma pessoa não se torna idólatra só porque ela gosta daquela imagem, ou daquela pedra, ou sei lá do quê. Mas ela se torna idólatra porque ela não conhece o Deus verdadeiro. Essa é a principal razão. Não importa quantos deuses ela acredita ou ela segue, a realidade é que ela é idólatra porque não conhece o Deus verdadeiro. Alguém se torna idólatra alimentando pensamentos multifacetados sobre Deus. E sabe por que pessoas não conseguem entender claramente a Deus? Porque não creem na inerrância bíblica, na inspiração bíblica, na sua infalibilidade. E um dos pensamentos reinantes que mais tem destruído a igreja evangélica, não creem na suficiência das Escrituras. Estão buscando alternativas para suas lutas e para os seus interesses fora da palavra de Deus. E tentando pegar ideias que às vezes são interessantes, na maior parte do tempo são muito criativas, e aí achando personagens bíblicos. Está vendo como isso se encaixa aqui? Nós precisamos entender que a idolatria sempre foi inimiga da palavra de Deus. Pessoas se tornam idólatras vivendo insatisfeitas com Deus. E uma pessoa insatisfeita com Deus vive de que maneira? Primeiro adorando a si mesmo, buscando seus próprios interesses. Quando Paulo se incomoda e se revolta em face àquela idolatria, ele fica incomodado porque, apesar ou independente das pessoas crerem em tantas coisas diferentes, aquelas pessoas não conheciam a Deus. E essa era a razão principal dele estar ali, apresentar o Deus verdadeiro a eles. E ele começa fazendo isso lá embaixo, no meio do povo, com judeus, com gentios, em praça pública, chamando as pessoas à realidade de que não é por meio da idolatria que se é salvo, porque o que Deus quer é um relacionamento. Uma segunda razão para a igreja combater esses pensamentos reinantes é que o mundo, além de ter muitos idólatras, o mundo também tem formado religiosos e não adoradores. Se a idolatria é nociva ao conhecimento de Deus, a religiosidade é tão nociva quanto. E aí, nós tiramos a pessoa de um ritual que ela tinha na sua religião e trazemos a pessoa para um outro ritual. Isso não é o Evangelho. Porque o Evangelho tira a pessoa da sua escravidão ritualista e a conduz a um relacionamento pessoal com Deus, sustentado pela graça exclusiva de Deus. Versículo 22 e 23, Paulo foi levado ao Areópago e ele começa a falar, com a sua sabedoria, senhores atenienses. Ele não diz assim, seu bando de religiosos, seu bando de idólatras, senhores atenienses, eu percebo que vocês são muito religiosos. Essa palavra religioso poderia ser traduzida por supersticioso. Já reparou que religião e superstição são completamente gêmeos, não é? Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Eu quero falar sobre esse Deus desconhecido com vocês, mas o meu destaque aqui é quando Paulo começa e diz a eles: em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Uma vez que a crença de um povo está baseada em superstições, suas práticas nunca serão suficientes para satisfazer suas necessidades. Quantas pessoas, dizendo ser salvas, e muitas delas o são,
vivem completamente insatisfeitas com Deus e criam suas superstições. A gente chega na casa dos irmãos para fazer visita, tem uma Bíblia aberta no Salmo 90. Isso é macumba gospel. A gente toma carona com os irmãos em seus carros e tem uma Bíblia aberta no porta-luva do carro para proteger. Isso é macumba. Não tem outro nome. Aí a gente diz, não, camarada que põe o copo d'água em cima da TV, aí o fulano de tal hora, ele toma aquela água, isso é macumba. Não é? Cheio de simpatias. Tem superstição tão forte que tem gente que só senta no mesmo lugar da igreja, porque acha que se ele mudar de lugar, Deus não acha ele. Eu vou sentar no mesmo lugar, porque se eu mudar, Deus vai me procurar lá, então eu vou ficar ali que a bênção vai chegar ali. Ninguém nunca vai admitir isso, mas algumas vezes isso envolve superstição de verdade. Ô irmão, você é do seu lugar. Uma vez uma irmã, eu tinha acabado de assumir o pastorado da igreja, e aí a gente tem umas saias justas, né? A irmã arrancou um visitante do lugar dela. Jesus do céu, onde você me trouxe? Arrancou um visitante, aqui é o meu lugar. Isso é loucura, não é? Aquela religiosidade que impedia os atenienses de enxergar o Deus verdadeiro, ela não só é um problema entre os incrédulos, mas ela pode também ser um problema dentro da igreja. E se lá já nos torna a evangelização algo difícil, quando isso entra na igreja, piora. Como alguém se torna religioso? Já parou para pensar nisso? Como alguém se torna religioso? Primeiro, questionando a forma de aproximação a Deus. Estabelecendo regras para alguém se aproximar de Deus, que não foram orientadas pela palavra de Deus. E uma grande batalha de pensamento a respeito dessa religiosidade é que nós vivemos por muitos anos como igreja num extremo. E aí entendemos que aquele extremo não estava nos ajudando a comunicar o evangelho. E muitas dessas igrejas e desses crentes pularam para um outro extremo. E continuam não representando a Cristo e comunicando o evangelho. Estava conversando com uma pessoa muito próxima que saiu de uma igreja batista fundamentalista e hoje está numa igreja pentecostal. E diz que saiu porque não gostava do tradicionalismo. Estava falando de música. Não gosto dos hinos do cantor cristão e coisa dessa natureza. Vocês não são tradicionais? Não, não somos tradicionais. Lá na igreja a galera faz assim, faz assado, faz assado. Não são tradicionais? Não são. Eu posso assistir um culto na sua igreja? Pode. Se eu chegar lá e quiser fazer um solo, eu posso fazer? Posso. Eu poderia cantar um hino do cantor cristão lá? Não. Ué, vocês são tão tradicionais quanto nós. Vocês só escolheram um outro modelo. Religiosidade que vai afetando o nosso pensamento sem nós percebermos. O que Paulo faz é entrar na realidade do que afetava o pensamento daquelas pessoas e trazê-las para a realidade que precisariam estar. Conhecer o Deus verdadeiro. Na nossa batalha, enquanto fazemos a obra missionária, nós temos que alcançar as pessoas dentro de suas realidades, mas não para tirá-las da sua religiosidade, para colocá-las na nossa religiosidade. Porque essa religiosidade não salva. E se ela vai chegar aqui só para seguir um ritual, então deixa ela lá, que ela está perdida mesmo. Ela precisa ser impactada com a graça do Senhor Jesus Cristo, que é salvadora, que é transformadora, que é poderosa. Diante dessas duas realidades, nós temos alguém que se torna religioso quando alimenta costumes e tradições que não vêm de Deus. Pessoas vivendo insatisfeitas com os princípios da palavra de Deus. Agora pensa comigo, nós vamos evangelizar alguém.
E aí a gente começa conversando e a pessoa vai levantar pra gente alguma bola sobre o Edir Macedo, sobre o Valdomiro, sobre o R.R. Soares, sobre a igreja lá do bairro que o pastor teve um problema. E a gente dá corda nessa conversa. Às vezes a gente tem uma oportunidade singular de conversar meia hora com uma pessoa. E a gente conversa sobre religião, sobre o que os evangélicos estão fazendo no Brasil. E a hora que termina aquela meia hora, a pessoa não ouviu que ela é pecadora e o seu pecado a condena à eternidade longe de Deus. Ela não ouviu que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Mas a gente conversou muito sobre igreja, sobre um monte de coisa. Nós não estamos trocando religião por religião. O evangelho puro e verdadeiro, ele apresenta a Cristo, ponto, final. Por quê? Porque Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. As pessoas se tornam religiosas, idólatras por falta de conhecimento de Deus. E é nosso papel como igreja nessa batalha, nessa guerra, podemos trazer as pessoas ao ponto que elas precisam chegar. E não simplesmente substituir algo que é errado por algo que não é completo. Qual é a solução que nós temos? Paulo diz que o mundo precisa saber quem é o Deus desconhecido. Paulo sabia o que aqueles homens pensavam. Paulo sabia das inclinações de toda aquela comunidade, sua cultura, religiosidade, idolatria. Paulo tinha um bom conhecimento dos pensamentos reinantes daqueles dias. Mas em vez dele entrar num debate filosófico, versículos 24, o Deus que ele vai começar a apresentar o Deus desconhecido. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra. Ó Paulo confrontando os pensamentos deles. Ele apresenta primeiro quem é Deus. Vários atributos de Deus. E aí ele compara. Se Deus é isso de verdade, então ele não pode ser feito por ouro, por prata ou por pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aí a gente sabe que daqui para frente, até aqui a conversa estava interessante. Mas você falou de ressurreição, e Paulo já estava satisfeito. Quando a gente olha a narrativa de Lucas no Evangelho e no livro de Atos, nós encontramos vários padrões. Um dos padrões é que sempre havia uma de duas possibilidades de reação das pessoas quando Cristo pregava e depois quando os apóstolos pregavam. Aceitação ou rejeição. Nunca indiferença. Você pega o Evangelho de Lucas, sempre lhe dá um relatório depois que Cristo fez um milagre ou ensinou alguma coisa. Sempre houve conversão ou rejeição, nunca indiferença. Você pega os relatórios de Lucas no livro de Atos, quando os apóstolos pregavam ou curavam, sempre havia rejeição ou aceitação, nunca indiferença. Então Paulo não ficou frustrado ou deprimido porque os caras mandaram ele ficar calado. Ele ficou satisfeito porque ele pregou o Evangelho.
apresentou o Deus verdadeiro. Então, diante de toda a idolatria e a religiosidade, o nosso papel como igreja, nessa guerra para que a obra missionária seja realizada, está em apresentarmos o Deus verdadeiro e conhecido, e não nos distrairmos com outros assuntos, idolatrias e religiosidades. Quando Paulo nos apresenta a Deus, ele nos apresenta vários atributos de Deus. Quem é esse Deus desconhecido? Ele é criador e sustentador de todo o universo. Ele é um espírito pessoal e não uma imagem de escultura. Ele é criador da humanidade e do tempo. Ele é santo e por isso exige uma adoração viva. Ele é salvador. O único que pode salvar. Mas o que o mundo tem ouvido acerca de Deus? Deus tem que te atender. Deus é servo e você é Senhor. Ele é obrigado a dar o que você pede, senão ele não pode ser bom. Não são essas as ideias? Ele não pode ser tão bom se ele deixa uma catástrofe acontecer. Queridos, nós vivemos em guerra. Guerra de ideias e pensamentos. Guerras que acontecem dentro do meio do povo de Deus. Mas talvez a aplicação principal desse trecho para as nossas vidas hoje de manhã está exatamente na forma como Paulo lidou com aquela realidade. Ele se concentrou em apresentar o Evangelho, mostrando quem é Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Quero terminar trazendo um pouco da importância da exposição bíblica. Davi Murray, que foi meu professor de exposição bíblica no seminário, depois no próprio mestrado, ele sempre definiu exposição bíblica de maneira muito simples. Exposição bíblica é uma explicação aplicada. Você explica a palavra de Deus para aplicá-la à realidade da vida. Nossa vida como servos do Senhor na evangelização nos faz viver entre dois mundos. Podemos até pensar aqui no papel do pregador, do missionário, do pastor. Ele precisa entender a realidade das Escrituras. Como ela foi escrita. Em que contexto aquele texto foi escrito. Como Bryan Chapell diz no livro Pregação Cristocêntrica, qual é o foco da condição decaída. Precisa entender essa realidade das Escrituras, para não fazer afirmações das Escrituras que ela não fez. Mas precisa pegar essa verdade que foi aplicada naquele contexto, e então ultrapassar uma escada de abstração até a nossa cultura e realidade. E quando nós chegamos aqui na nossa cultura e realidade, nós vamos ter que conhecer essa cultura e realidade. Às vezes lá na sua comunidade você está pregando para um grupo de pessoas intelectuais. E você precisa saber disso. Dias atrás recebi a visita de um irmão na igreja. E aí depois do culto ele se apresentou, o camarada era doutor em letras. Imagina o que vem na hora. Quantos furos eu dei enquanto pregava. Misericórdia. Quantos frutos eu dei. Quantos furos eu dei. Aí eu falei disso, brinquei disso com ele. Ele falou, não, fica tranquilo. Em outras palavras, está dizendo, eu já estou acostumado. Eu fui fazer um trabalho evangelístico numa comunidade de pescadores no sul da Bahia. E aí o missionário me disse assim, você tem que usar palavras muito simples na hora de pregar. E aí eu fiquei completamente preocupado. Aí refiz, sentei para olhar a pregação. Eu ia pregar uma mensagem evangelística nos evangelhos. Eu estava numa ilha, a 4 horas de viagem do continente. E aí eu ia pregar sobre tempestade no mar. E eu tinha passado por uma enquanto fazia essa viagem. Aí eu escrevi o que eu ia pregar e pedi para ele, então olha o que eu vou falar. Aí ele foi riscando um monte de palavras, circunstância. Não, o povo aqui não vai entender. Eu me lembro dessa, eu não lembro de outras. Isso não vai afetar o nosso estudo da palavra, mas vai influenciar
como nós alcançamos os nossos ouvintes aqui. E essa é a nossa tarefa, gastar tempo aqui, para na hora de aplicar a essas realidades aqui, a gente não altere isso. Foi o que Paulo fez. Ele apresenta o Deus desconhecido, expondo a palavra de Deus, quem Ele é, e mostra Jesus. Nós já fazemos isso. Os nossos missionários estão fazendo isso. Mas isso é uma batalha, que exige de nós muita atenção. Portanto, eu quero que a gente pense que o Deus desconhecido precisa ser conhecido. E na obra missionária, nós temos que cuidar como Igreja do Senhor Jesus, como movimento batista regular, batista fundamentalista, para não tornar alguns dos nossos costumes, e Deus não tem problema com isso, a menos que Ele ocupe o lugar da graça. Mas para não dizer que sem esses costumes não pode ser salvo. Porque isso não é verdade. Vamos chegar em comunidades e realidades, os missionários estão lá na África, que a cultura é muito diferente. Vai fazer que nem a Congregação Cristã no Brasil, que começou a igreja em Assunção, no Paraguai, com o nome Congregação Cristã no Brasil. Depois os outros é que são português, né? A verdade é que nós temos uma batalha, mas a resposta para ela Deus já nos deu, o instrumento para essa batalha Deus já nos deu, que é a sua palavra. Olha o trem. Nós poderíamos alistar formas de idolatrias produzidas pelas igrejas batistas fundamentalistas, que atrapalham o progresso da obra missionária. Que feitos ideias, interesses e desejos que a gente gasta tempo mais do que deveria brigando, tem sobre o que Deus quer. Que efeitos isso causa sobre aqueles que tentam se aproximar de Deus? Um jovem drogado se converteu depois de um AVC. Um AVC não, uma overdose. O camarada teve uma overdose, foi para o hospital, a mãe dele me procurou. Visita o meu filho porque provavelmente ele vai morrer, ele teve uma overdose, está internado. Cheguei lá no hospital, a gente orou pelo rapaz e o médico disse, se ele se livrar dessa, ele vai ter metade do corpo paralisado pro resto da vida. Um rapaz de 23 anos, 24 anos. Oramos por ele. Na semana seguinte, esse cara entrou na igreja, andando. Quem não conhecia a história nem sabia quem ele era. Se rendeu a Jesus Cristo. Cara tatuado. Teve um infeliz de um irmão. Ele é salvo, graças a Deus, vai passar a eternidade com Jesus. Acabou o culto, em vez dele vir chorando por causa da graça de Jesus ter alcançado aquele rapaz e dado a ele uma oportunidade, ele veio até a porta no final do culto e perguntou assim, pastor, ele vai vir assim para a igreja? Vai pro inferno, meu irmão. Vai perturbar o capeta, deixa a gente em paz. Deus operou, toda salvação é um milagre de Deus. Deus operou um milagre na vida daquele rapaz. E o homem estava preocupado se ele ia vir do jeito que ele viu, se ele ia rasgar a pele dele com aquela tatuagem. Eu falei, meu irmão, isso não é problema meu. Umas 3, 4 semanas depois, chega pro culto lá um rapaz que foi drogado a vida toda, só andou de bermuda, camiseta, entrou todo social, de gravata, era o costume da igreja. Ninguém falou nada para ele. Ele sentiu bem assim. Agora, sabe qual foi o impacto disso? Ele não vinculou os nossos costumes à sua salvação. Nós temos costumes. Toda igreja tem seu costume. Quem é conservador e quem é liberal tem costume. Isso não é um problema. O que nós não podemos é deixar que esse tipo de coisa interfira no centro da mensagem. O que é fundamental.
O Deus desconhecido precisa ser conhecido de maneira pura. Uma salvação exclusiva pela graça. A santificação, o Espírito Santo vai fazer a parte dele. Que efeitos, quando nós não entendemos isso, causa na implantação de novas igrejas? Muitos. Muito da obra missionária tem sofrido, porque a igreja diz assim: eu não vou apoiar aquele missionário, porque a igreja enviadora dele canta o que eu não gosto de ouvir. Porque a igreja enviadora dele lê uma versão bíblica que eu não gosto. Porque o pastor dele é muito feio. Mas a graça salvadora é maravilhosa. Queridos, a obra missionária não pode sofrer por causa disso. As pessoas estão morrendo. Domingo, quando eu cheguei da escola bíblica, aí estavam as notícias lá e eu achei que tinha caído um avião. Porque só corria a notícia de mais de 200 mortos e mais de 200 de uma vez. É avião que cai, né? E aí até que eu consegui entender o que tinha acontecido lá na danceteria lá. Essas vidas, quantos deles tiveram contato com a igreja, oportunidade com o evangelho, morreram sem salvação? Talvez alguns deles até eram salvos, estavam desviados. O que nós precisamos como igreja é que as pessoas, quando lembrarem do que falamos, elas se lembrem de Cristo. O dia que elas se lembrarem mais de Cristo do que dos nossos interesses, a gente vence essa batalha. Pai, obrigado pela tua palavra e essa reflexão. Há muito nesse texto que poderíamos parar, analisar e nos aprofundar, mas entender que Paulo, diante daquela oportunidade, se concentrou na sua palavra para apresentá-lo como um Deus verdadeiro, é o que nós queremos continuar aprendendo e fazendo. Que o teu Espírito continue dando para nós as reflexões corretas, sondando o nosso coração naquilo que é nosso, que não pertence ao Senhor e tem atrapalhado a tua obra. Mas de qualquer maneira, se nós estamos numa guerra, que essa guerra não seja contra nós mesmos, mas que essa guerra seja contra as hostes do inimigo, contra os pensamentos errados que impedem com que as pessoas conheçam ao Senhor. Continua nos iluminando e nos guiando para que o teu nome seja conhecido e exaltado sobre todo o nome, para a tua honra e glória. Amém. Deus abençoe, queridos.